Olá, bom dia, bem-vindo a mais um bate-papo nosso aqui na webradiovagalume.com, no Facebook, no YouTube. Todas as manhãs a gente está tendo a oportunidade de estarmos aqui. Nesse primeiro momento, para quem está no Facebook, né, é o momento que o Facebook começa a chamar as pessoas para a transmissão ao vivo. Então, aos pouquinhos, as pessoas estão chegando. Quem está vendo no YouTube, enfim, já está acompanhando, obviamente, desde o começo esse nosso bate-papo aqui, direto do estúdio da webradiovagalume.com, que em breve será Rádio Inverso. É uma questão de dias. Eu ainda não tenho uma data estabelecida, porque eu estou dependendo ainda de algumas coisas, mas isso deve se resolver muito em breve. Então eu anunciarei, tá? Quando você, ao invés de acessar webradiovagalume.com, acessará radioinverso.com. É claro que enquanto isso o site vai redirecionar, então não vai haver dificuldades. Nesse bate-papo que nós vamos ter juntos aqui, na câmera e na rádio, enquanto isso a rádio está tocando música, a música está no finalzinho, eu quero falar sobre alegrias e felicidades, alegria como um movimento individual e felicidade como um movimento coletivo. Há muito tempo eu tenho insistido que, na minha opinião, consciência é muito mais um movimento coletivo do que individual. Isso tem a ver com felicidade. Então eu te convido a acessar webradiovagalume.com, você que está me vendo ao vivo pelo YouTube, pelo Facebook, para acompanhar essa reflexão pela rádio também. A reflexão vai começar aqui, depois dessa música a gente unifica todo mundo aqui, tá? Mensagens que chegam pela manhã, webradiovagalume.com, estamos ao vivo até 10 da manhã no horário de verão e mais um encontro pelo rádio, aqui no rádio e aqui no vídeo também. Aliás, eu acho muito legal essa tecnologia que possibilita essa interatividade, um cross-mídia, para usar um termo técnico publicitário aqui, de conexão de mídias, a gente poder estar falando ao mesmo tempo em muitos lugares. Eu me lembro quando eu comecei no rádio, não passava pela minha cabeça que um dia eu poderia fazer uma rádio assim, né? Eu me lembro nos tempos de rádio em São Paulo que a gente tinha que cumprir, eu não sei se isso existe ainda nas rádios, eu acho até que não. Eu fora do cotidiano do rádio, eu já estou há algum tempo, mas eu me lembro que a gente tinha que cumprir as escalas de gravação na rádio, então a gente tinha que estar lá uma ou duas vezes por semana, não tinha nada para fazer, a gente tinha que ficar lá sentado esperando vir um texto, alguma coisa para gravar um comercial. Eu achava isso muito chato, né? Às vezes você tinha uma série de compromissos para fazer, fora o horário do programa que você tinha que estar, mas tinha que disponibilizar aqueles horários, aquele tempo para estar ali na rádio. Hoje não, hoje você faz tudo de casa, faz de onde que puder, faz do carro. Quantas coisas eu já gravei do carro. Vídeos que vocês vê no YouTube, às vezes, offs, né, a locução e tal, ou comerciais, ou tantas coisas que eu já gravei do carro. É uma maravilha. Mas enfim, hoje eu quero falar sobre um aspecto de algo que eu tenho insistido já há algum tempo para quem me acompanha. Aliás, eu já andei por aí no Brasil fazendo algumas palestras sobre isso, especificamente sobre esse tema, consciência como um movimento coletivo, especialmente porque, resumidamente, né, eu não vejo consciência como o acumular necessariamente de informações. Eu insisto muito nessa tese porque eu sinto que esse tem sido uma distorção da nossa referência do que é consciência. Se divulga muito por aí informações. Então você vai fazer um curso de consciência, você vai ler um livro que explica como ter consciência. Ontem mesmo nós falamos aqui no programa, a partir de uma participação de um querido ouvinte que mandou um WhatsApp, perguntando mais ou menos isso: quanto mais conhecimento, quanto mais informações, mais consciência eu terei. E eu estava dizendo para ele que não. Quantas pessoas nós conhecemos, eu não tenho dúvidas que todo mundo já viu, ou tem uma avó, uma tia, a mãe, sei lá, alguém que você já viu, que não tem muita cultura, que não tem muita informação, né? Tem um texto lindo, fazendo um parênteses, agora que eu me lembrei, que fala sobre isso, do José Saramago. Eu tenho citado muito Saramago aqui, né? Mas eu acho que vale citar. Texto para os meus avós, ou para minha avó, uma coisa assim. Tem um vídeo muito bonito, gravado por um ator português, onde ele interpreta esse texto com as imagens da avó dele. Eu já publiquei no meu blog esse texto, tá lá. Põe Saramago no meu texto que você cai nesse vídeo. Carta aos avós, eu acho que é. E que de maneira poética e maneira linda mostra isso. Uma senhora, ele diz mais ou menos assim: o mundo dela se circunscrevia ali, aquele quintal, aquela pequena cidade, aquelas pequenas experiências, palavras mais ousadas, ela só tinha acesso às letrinhas.
não imagina o que seja outro lugar. Eu estou usando as minhas palavras, mas enfim. E no entanto, nela há um universo tão rico, tão lindo, tão singelo, tão simples, tão verdadeiro, né? Que pessoalmente eu vinculo isso muito mais do que qualquer outra coisa que tende a me deixar presunçoso à consciência. Portanto, não é o acumular de informações, é a pacificação de quem enxerga e, ao enxergar, projeta significados. Entre tantas distrações que todos nós estamos expostos durante as nossas vidas, é saber o que vale, onde é que eu vou colocar a minha mente, quais serão as minhas prioridades, onde é que estará o meu coração, onde estarão os meus valores, quem são as pessoas que eu quero me relacionar e por quê? Que tipo de sonhos eu tenho e para quê? Quanto mais eu me movimento nessa direção, mais eu me abro para essa perspectiva coletiva. Porque eu não faço isso sozinho. Não é só uma deliberação egocêntrica. Muito pelo contrário, é um terreno, é uma dimensão, é um espaço que cresce para o lado de fora. A partir daqui de dentro, mas para o lado de fora, no sentido de incluir o outro, de me vincular ao próximo, de conectar os meus valores e os meus olhares aos teus. E então a gente vai projetando em atitudes, em doações cotidianas de vida, né, em simplicidade aquilo que eu considero ser consciência. Portanto, dentro do que eu estou me propondo a falar hoje, eu vejo uma diferença entre alegria e felicidade. E talvez eu possa, num primeiro momento, vincular alegrias a essa primeira dimensão do intelecto, do egocentrismo. No bom sentido, se eu posso usar essa palavra no bom sentido, no sentido de ego, de indivíduo, de reconhecer as minhas necessidades, as minhas carências, os meus caminhos, os meus pensamentos e chamar de meus. Ainda que a minha viagem seja em direção ao coletivo e ao macro, o macro se projeta no micro. Nesse caso, o micro sou eu. E a valorização e o reconhecimento da minha individualidade é necessária para que então, a partir disso, eu faça o caminho então para o lado de fora. Nessa dimensão individual, nessa dimensão do ego, para que a minha alma, para que a minha mente, para que a minha psique se mantenha saudável, eu preciso da experiência da alegria. Uma vida mergulhada somente nas tristezas entra nas trevas, entra no buraco, no poço, no túnel, na caverna. Nós não vivemos só de tristezas. É necessário que haja alegrias. Assim como também não é possível viver somente com alegrias. As alegrias me entorpecem. Uma vida só de alegrias, fragiliza a minha alma. A minha percepção de que a vida é feita de contrastes e com eles a possibilidade de crescimento. Ontem uma pessoa me escreveu, por alguma razão, essa pessoa me escreveu dizendo o seguinte: olha, eu quero te dizer que eu não sou assim, só triste. Eu não sei se você pensou, por uma questão específica, que eu sou uma pessoa muito triste, mas não, eu sou uma pessoa alegre também. E eu respondi para essa pessoa o seguinte: claro, todos nós somos feitos de alegrias e tristezas, é isso que nos compõe. Não é só uma coisa e nem outra, felizmente. Portanto, a alegria é necessária, apesar das tristezas também existirem. Agora, as alegrias são tópicas. Elas se fazem especificamente no caminho por conta de experiências objetivas. Eu estou alegre por causa, estou alegre porque algo me aconteceu. E eu acredito que, ainda que a nossa vida esteja passando por dimensões, isso às vezes acontece, de tristezas, por momentos difíceis, por épocas deprimidas, ainda que seja assim, se você prestar atenção, vai entender que cotidianamente há presentes de alegria, fragmentos de alegria espalhados pela vida. Cotidianamente, alegria não é só um evento grandioso, objetivo, perceptível, reconhecido por todos. As pequeníssimas coisas da vida também nos alegram se a gente prestar atenção. A alegria de tomar o meu chá. Eu não mexi ainda, por exemplo, né? É uma alegria tomar um chá. Se você prestar atenção nesse movimento, nesse prazer, isso pode trazer alegrias. Alegrias dos encontros, alegrias. Eu cada vez mais me satisfaço com essas alegrias. Ontem, por exemplo, eu fui caminhar.
à tarde e parei para prestar atenção no sol que se escondia entre uma camada enorme de nuvens, refletindo e fazendo uma borda naquelas nuvens, iluminada pelo sol de 4 da tarde. Eu tirei uma foto. Aquilo é uma alegria, né? Mas alegria não é felicidade. Felicidade é uma outra dimensão. Já faz um tempo que eu tenho dito, incluindo aqui em vídeos, que a felicidade é uma dimensão que inclui a tristeza também. Sem tristezas, a felicidade deixa de ser, ela vira só alegria. E a alegria é muito tópica, a alegria é muito rarefeita, a alegria é muito passageira, a alegria é muito dependente dos acontecimentos. Como há pouco eu dizia, estou feliz por causa disso. Se você for perceber nas dinâmicas da vida que nos projeta em alegria, haverá nelas ainda assim razões, ou atrás do biombo, atrás da curva, depois da esquina, situações que me remeterão também às tristezas. Alegrias e tristezas convivem. Por exemplo, eu posso ficar muito feliz, muito alegre, se eu ganhar na Mega Sena. No meu caso isso é um pouco impossível, porque eu não jogo. Eu acho isso meio uma enganação. Mas enfim, qualquer dia a gente fala sobre isso. De qualquer maneira, a alegria de ganhar na Mega Sena, ou de ganhar uma bolada, ou de ganhar muito dinheiro, né, qualquer um de nós ficaria alegre de ganhar muito dinheiro, não se planificará como felicidade na medida em que com muito dinheiro eu continue vendo o contraste da miséria. Não excluirá a miséria humana, a pobreza do meu caminho, as dores dos que não têm, né, as privações que irremediavelmente tantas pessoas estão jogadas por N razões que não vem ao caso discutir agora. A pobreza, a miséria, que seja a miséria de alma, que se projeta em miséria econômica, enfim, ou seja, a miséria econômica objetiva, contrastará com a alegria de quem ganhou muito dinheiro, portanto a alegria não será completa. Você entende, não? Eu posso me alegrar de encontrar uma pessoa especial, uma pessoa para um relacionamento romântico, uma pessoa para amizade, uma pessoa que eu não vejo há muito tempo, uma pessoa que me inspira por alguma razão. Ficarei alegre. Mas essa alegria não se planificará enquanto eu não me encontro comigo. E nesse encontro comigo me vincule à vida, e a minha vida seja um eterno encontro. Encontro com a natureza, encontro com os anônimos, encontro com os desconhecidos. Existe uma diferença em se relacionar com anônimos, ou com pessoas que você não conhece, mas reconhece que são humanos, projeções, expressões de vida, como nós ontem falávamos aqui, né, expressões do universo, casulos do universo, olhos do universo. Não são só anônimos. Talvez eu não conheça objetivamente, não saiba o nome, mas isso não os torna anônimos. Então a minha alegria em te encontrar objetivamente não se projetará na felicidade de me encontrar, e ao me encontrar, reconhecer todos. O nosso encontro, inclusive, será diferente a partir dessa perspectiva do encontro comigo mesmo. Portanto, a alegria tópica, a alegria necessária, a alegria benéfica desse encontro não será completa. Não será completa. Eu posso estar alegre hoje, quando eu acordei, por uma razão que pode parecer subjetiva, mas não é. Alegre por estar vivo. Tem gente que se esquece disso, né? Tem gente que só valoriza a vida quando está na iminência de perdê-la. É bom você parar para pensar que você está exposto a esse grande mistério que é a vida, e que nos alimenta uma sensação de gratificação por perceber que, apesar de tão curta, nós estamos aqui contemporâneos, convivendo com as dores e os sabores, as alegrias e os dissabores, as sombras e as luzes, disso que nenhum de nós sabe explicar direito, que se impôs a nós, que fez com que este corpo, que já foi um feto, fosse evoluindo para se tornar um homem e vá se degenerando para voltar à terra, para alimentar pássaros, bichos, para a água que abastece mais de 70% do meu corpo, voltar à natureza e continuar sendo benefício para esse ciclo da vida. Alegre por isso.
Mas essa alegria é contrastada com a realidade da morte. Essa ambivalência faz parte do nosso caminho o tempo todo. E tem muitas coisas que a gente faz para se expressar, para se perpetuar, para se colocar, para se fazer lembrado, para se fazer querido. Tanto colo que a gente busca, tanto abraço que a gente quer, tanto beijo que a gente recorre, tanta poesia, tanta arte, tanta música, tanta transcendência que nos movimenta na direção desse sentimento ambivalente que me lembra: a morte está na esquina. Eu estou feliz por estar vivo, mas eu sei que cada dia da minha vida é um dia a menos. Alguns diriam um dia a mais, pode ser. É a história do copo vazio, do copo cheio. É inegável, é um dia a mais, mas também é inegável que é um dia a menos. Estamos um pouco mais próximos. Eu já contei algumas vezes aqui, não sei se você já ouviu, mas sobre a primeira lembrança, o primeiro movimento da minha consciência, da minha memória, em direção a esse espírito que me movimenta em tudo que eu faço, que foi uma percepção aos 6 anos, subindo a escada do prédio, de que cada degrau era um tempinho a menos da minha vida. Eu acho que foi a minha primeira referência mental de morte, pelo menos a que eu me lembro, né? E a partir daquela consciência, como todas as crianças normais, eu brincava, eu aprontava, eu jogava bola, amava jogar bola, eu tinha muitos amigos, e como toda criança, eu tinha minhas posições politicamente incorretas, enfim. Não que eu tenha deixado de tê-las hoje, mas as de crianças são diferentes. Mas tudo que eu fazia tinha essa consciência. Vale a pena ter muitas coisas, vale a pena gastar minha vida para acumular o que quer que seja, quando na realidade ela é rápida, ela é um flash, deixará de ser. O que eu posso fazer para ser mais durável? Ou pelo menos ter mais significado para a vida de outras pessoas? Eu acho que esse pensamento inclusive me levou ao rádio em 91, e tudo que eu fiz, né, tinha isso como pano de fundo e continua tendo. É por isso que eu faço a rádio aqui, é por isso que eu faço os vídeos, é por isso que eu estou aqui, né? Pela consciência da morte. Portanto, a alegria da vida não são suficientes para estabelecer em mim a felicidade plena, porque a felicidade plena se contrasta com a realidade da morte. Ambivalência, tanto uma coisa quanto outra presentes aqui, acontecendo aqui. Para a gente concluir, eu quero pensar contigo o seguinte: eu tenho falado muito nos últimos dias sobre o horizonte. A gente segue em direção ao horizonte. O horizonte é um objetivo, é uma meta, é um lugar utópico. Onde estou, eu vejo o horizonte, ele me maravilha. Como diz a música do João Bach, que eu vou tocar daqui a pouco aqui na rádio, Rede de Varanda, o horizonte incendeia cores bem de longe. Essa música é linda, tem uma poesia maravilhosa, mas enfim. O horizonte que incendeia cores bem de longe. E eu vejo, e eu vejo. E ele me inspira, e ele me alegra, e ele me movimenta, e eu vou, em direção às cores que incendeiam bem de longe. Mas ele não chega. Ele não chega, ele é utopia. Mas enquanto eu vou na direção das cores que incendeiam bem de longe, tantas outras coisas acontecem que me alegram. Alegria é movimento, alegria é a experiência cotidiana, alegria é tópica, alegria são cenários. O que eu vou encontrando no caminho, as pessoas que eu me encontro, as frutas que eu colho da árvore, os ventos que sopram e que me alegram, que me refrescam, as brisas, os cenários, as montanhas, os rios onde eu nado, onde eu me alimento, onde eu me refresco, alegrias. Mas ela não chega na felicidade das cores que queimam lá de longe, o horizonte. O horizonte é a felicidade. Portanto, felicidade como plenitude, nessa condição fragmentada e ambivalente que nós temos, pessoalmente eu não acredito. Eu só acredito na felicidade como movimento em direção ao horizonte, onde eu encontro o vento, a chuva, as inspirações, as frutas e os riachos, mas também as pedras, também as tardes abafadas e quentes, e os temporais, e os animais que me atacam e eu preciso me esconder,
os perigos dessa caminhada que compõem o rumo em direção à felicidade. Por isso, nesse papo de hoje aqui no vídeo e aqui na rádio, eu quero te inspirar a continuar a caminhada em direção ao horizonte. No horizonte incendeia as cores bem de longe. Eu vou até botar a música do João Bar na sequência aqui. Não ia ser agora, mas vai na sequência porque tem tudo a ver com o que a gente está falando. Talvez você não encontre essas cores, talvez você não chegue no pote de ouro no fim do arco-íris, talvez você não chegue no sol que se põe, talvez você não encontre o limite do horizonte. Mas as alegrias são colocadas no caminho para que eu me movimente e para que as tristezas não me sucumbam na direção dessa utopia. Talvez não seja só uma utopia. Talvez em algum momento nós possamos transcender o horizonte e entender que ele era só um apontamento para o cenário muito mais amplo, muito mais completo, muito mais profundo e, finalmente, estabelecendo nele a dimensão daquilo que, tópica e utopicamente, nós buscamos dentro da dimensão da nossa relatividade como felicidade. Eu não acho que eu vou encontrar a felicidade enquanto fragmentado que sou. Como há pouco eu exemplifiquei, as minhas alegrias necessariamente contrastarão com as tristezas do caminho. Mas isso me mantém em movimento, isso me expande, isso me torna um pouco mais preparado e um pouco mais aberto e um pouco mais receptível a essa dimensão que nós chamamos de felicidade. Um beijo, obrigado você aqui do vídeo, do YouTube, do Facebook. Aqui na rádio a gente vai continuar até às 10 da manhã no horário de verão. Então você que me vê ao vivo no Facebook, acesse webradiovagalume.com e a gente ouve então João Bar, Rede de Varanda. Fique bem. E para você também, tá? Eu vou deixar você ouvir essa música, eu sei que está comigo aqui no vídeo. Vou fazer diferente hoje. Um beijo. Dança do lugar. E são 3 rios, uma estrada e um casarão. E são 3 rios, uma estrada e um casarão. Uma rede de varanda no balanço da mina. Uma rede de varanda no balanço da mina. No horizonte bem de longe, cai na água lá, vai leva, além do Paraíba. E são 3 rios, uma estrada e um casarão. E são 3 rios, uma estrada e um casarão. Uma rede de varanda no balanço da menina. Uma rede de varanda no balanço da menina. Sou eu que venho das tangentes, lá de onde as nuvens quase não passeiam pelo céu, e o ar que sopra de cima tem o ranço de um enorme caldeirão, brasulando a lira do penhasco. Não dá para se avistar o fim da fila, as léguas são sucessivas, os batalhões ementados, recortando as voltas do chão do tempo na direção das aguadas. Bem distante, depois da fonte, lá na virada da serra, tem uma pequena estação, a
chegar sem receio no primeiro rancho, e aí teremos coringa de água fresca para nossa sede e rede cheirosa no avarandado, com rendas que é para adornar o nosso sono. Tchau.